Olá, vamos para mais um vídeo do nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac, sou psicólogo, sou um apaixonado por filosofia, por teologia, por música e você está no canal Mentes Sem Fronteiras. Este vídeo ele é uma continuidade, dos vídeos que estamos fazendo, é uma série em defesa do cristianismo, o título dessa série, que é o título do primeiro vídeo. E eu resolvi fazer um pouco, estender um pouco mais esse assunto. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que eu considero muito importante para aquelas pessoas que de fato estão buscando essa coisa que chamamos de espiritualidade. É muito comum a gente ouvir esse termo, essa expressão. Eu estou buscando espiritualidade, eu estou me aprofundando na minha busca espiritual. É muito comum a gente ouvir esses termos, busca espiritual, caminho espiritual, jornada espiritual, eu quero me espiritualizar, eu quero desenvolver a minha espiritualidade. É muito comum a gente ouvir isso. E eu resolvi fazer esse vídeo sobre esse tema. Antes que a gente embarque em qualquer jornada, antes que a gente comece, em qualquer caminho, a gente precisa saber, de fato, o que é isso que a gente está buscando. A gente precisa realmente ter discernimento sobre o que é isso que eu estou empenhando vida, energia, saúde. A gente precisa entender o que é essa tal busca espiritual. E a psicoteologia ela tem uma visão muito clara e objetiva a respeito desse assunto. Então, antes de falar sobre as fases da busca espiritual, as fases do caminho, da jornada espiritual, eu acho muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda o que é essa busca espiritual. Ela é real, ela existe, realmente é necessária. Todo mundo tem que fazer essa busca espiritual, é uma obrigação de todo mundo se empenhar nessa busca, ou só algumas pessoas, enfim. Vamos entender, antes de falar sobre as fases da busca espiritual, vamos entender melhor o que é isso, que chamamos de busca, ou de jornada, ou de caminho espiritual. Para a psicoteologia, para a gente entender isso, é muito importante que a gente compreenda e tenha a clara noção a respeito do conceito de evolução. Para a psicoteologia, tudo no universo, ou melhor, o próprio universo está evoluindo. Esse conceito é fundamental para a gente entender o que é a jornada espiritual. Então, se você está aí interessado nesse tema, preste atenção. Para a psicoteologia, o universo está evoluindo. Em um determinado momento, o universo surgiu, e a partir do momento que o universo surgiu, ele está evoluindo desde então, e não parou de evoluir. Quando você vê na Bíblia, em Gênesis, lá, Gênesis é o livro das origens, origem de tudo, origem do universo, origem da vida, origem do ser humano, origem do pecado, origem de tudo, você vai encontrar em Gênesis. E em Gênesis está lá que em um determinado momento a criação passou a existir. Para a psicoteologia, essa criação é o universo. E esse universo ele vem evoluindo. Ele vem ficando cada vez mais complexo e evoluindo. Surgiram estrelas, surgiram galáxias, surgiram planetas. Então o universo ele vem evoluindo na sua jornada evolutiva. Em um determinado momento surgiu a vida. Por coincidência ou não, surgiu nesse planeta, no planeta Terra. Mas em um determinado momento da evolução do universo,
surgiu a vida. E abrir um parênteses aqui. Até hoje, a ciência não sabe explicar como a vida surgiu. Só um parêntese, tá? Até este momento que eu estou gravando este vídeo, a ciência não tem conhecimento de como a matéria, que era uma matéria sem vida, foi transformada em uma matéria com vida, digamos assim. Até hoje, a ciência não explica como a vida surgiu, como surgiu a primeira célula, como isso aconteceu. Nós sabemos que surgiu, mas como isso aconteceu, a ciência não sabe, é só um parêntese. Então, surgiu a vida, e a vida é algo que, com o surgimento da vida, isso é um salto evolutivo no universo. Antes não havia vida, passou a existir, é um salto evolutivo do universo. Depois que a vida passou a existir, essa vida continuou evoluindo. Surgiram várias espécies de animais como resultado desse processo evolutivo. Em um determinado momento surgiu os mamíferos. E dos mamíferos surgiu o ser humano. Quando o ser humano surgiu, algo novo também surgiu no universo. A mente humana, o ego humano, a estrutura psicológica humana, a estrutura egóica humana. Surgiu o pensamento, a capacidade de pensar. Antes não existia. Em um determinado momento, no passado, não existia essa capacidade de pensar. O pensamento não existia. No ser humano, esse pensamento passou a existir devido à complexidade do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, devido à tamanha complexidade do nosso cérebro que ele foi capaz de pensar. Quando surgiu o pensamento, obviamente, outro salto evolutivo no universo. Antes não existia o pensamento. Passou a existir outro salto evolutivo do universo. E quando surgiu o pensamento, aí o ser humano foi capaz de criar todo tipo de coisa a partir do pensamento. O ser humano passou a criar arte, música, pintura, política, religião, sim, religião, mitos, conceitos, ideias. O ser humano passou a criar todo tipo de coisa a partir do pensamento, a partir dessa estrutura psicológica, dessa estrutura egóica. Então o pensamento humano, ele marca aí um grande salto evolutivo do universo. Porém, o pensamento, o ego, a estrutura psicológica humana, a identidade psicológica humana, que é uma criação do pensamento, a personalidade humana, que é uma criação do pensamento, não é o fim desse processo evolutivo do universo. O ego humano, a personalidade humana, é uma etapa evolutiva do universo. Uma etapa que não é o final. Existem outros níveis evolutivos além. Por exemplo, Jesus conheceu um nível evolutivo além deste nível egóico, deste nível mental. Buda conheceu um nível evolutivo além deste nível mental egóico, deste nível psicológico. Vários outros grandes mestres aí conheceram níveis mais elevados. Então, quando a gente fala sobre busca espiritual, caminho espiritual, jornada espiritual, vamos traduzir isso de uma forma bem objetiva, bem clara, que a gente possa entender isso. Quando você ouvir a palavra, a expressão caminho ou busca espiritual, o que isso significa? Significa que um determinado indivíduo chegou a um ponto, chegou a um nível em que a sua estrutura psicológica, o seu ego, a sua identidade psicológica, a sua personalidade, olha o tanto de sinônimo que eu estou usando, tudo isso são sinônimos.
significa que um determinado indivíduo chegou a um ponto em que a sua personalidade ou a sua estrutura psicológica, a sua estrutura egóica não mais lhe satisfaz. Essa estrutura mental não mais satisfaz o indivíduo. E o indivíduo passa a vivenciar, a experienciar uma angústia interna. É a angústia espiritual. Eu chamo de angústia espiritual. Mas você pode chamar de angústia existencial. A mesma coisa. Por que ele vivencia essa angústia? Porque a sua mente não mais lhe satisfaz. A sua estrutura de personalidade não mais lhe satisfaz. O seu ego não mais lhe satisfaz. Então esse indivíduo ele começa a experienciar uma infelicidade, uma dor interna, e ele anseia por algo além. Quando esse indivíduo está vivenciando esse processo, essa angústia existencial, essa angústia espiritual, em que ele não sente mais prazer, alegria, satisfação, contentamento, ele não sente mais nada disso na sua mente, na sua personalidade, na sua identidade. Ele sente que algo lhe falta, ele sente que a vida está muito superficial, ele quer algo além de tudo isso. Neste momento, esse indivíduo começa a buscar algo maior, mesmo sem saber. Ele começa a buscar algo maior. Esse processo de buscar algo a mais é a busca espiritual, em que o indivíduo começa a tentar, de alguma forma, ir além dos seus processos mentais e alcançar um estado de consciência que lhe dê mais paz, que lhe dê satisfação, contentamento, alegria, felicidade. Esse estado de consciência é o estado que está além do ego comum, está além da mente comum. Então, quando você ouvir essa expressão, busca espiritual, caminho espiritual, jornada espiritual, nada mais é do que um indivíduo que está vivenciando o final, da sua personalidade, da sua estrutura psicológica, da sua identidade psicológica, e ele está buscando algo além. Claro que para atingir esse algo além, o indivíduo vai ter que morrer psicologicamente. O indivíduo vai ter que morrer para o seu velho eu psicológico, para a sua velha identidade psicológica. E Jung chamou isso de metanoia. O tão idolatrado psicólogo Jung, idolatrado por muitos, chamou isso, esse processo de metanoia. E chamou também de individuação. Esse processo que para Jung ele chamava de individuação é o processo em que o indivíduo morre para a sua psicologia, morre para a sua velha identidade psicológica e atinge um estado de consciência além dessa identidade psicológica. E que é um estado completamente diferente desse estado egóico comum, da mente comum. Então, para a gente falar sobre fases do caminho espiritual, fases da busca espiritual, é importante que a gente tenha esse conhecimento. O que é essa busca? Nada mais é do que uma morte de algo que você acredita ser, mas que em essência você não é. Você não é a sua identidade psicológica, você não é a sua personalidade. E vai chegar um momento que essa personalidade não mais vai te satisfazer. Vai chegar um momento que toda a sua estrutura psicológica não vai mais te satisfazer. E você vai entrar em um processo de uma angústia existencial, uma angústia espiritual. E você vai buscar isso que chamamos de Deus. Que na verdade é um nível evolutivo superior, uma etapa evolutiva superior a essa em que nós estamos, que é o ego comum. Bem, eu acho que deu para entender, o que é esse processo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as etapas. 14 minutos, ainda dá para falar um pouquinho. Bem, pessoal, com relação às etapas desse caminho espiritual, as etapas que levam o indivíduo a este novo nível evolutivo de consciência que eu acabei de falar,
Podemos dizer, eu até coloquei uma cola aqui, podemos dizer que para a psicoteologia são 5 etapas, 5 níveis. Você vai encontrar aí as pessoas comuns, você vai encontrar aí as pessoas curiosas, você vai encontrar aí o nível das pessoas que já estão estudando esse processo, você vai encontrar o nível do discípulo e você vai encontrar o nível do devoto. 5 níveis que podemos classificar nesse processo da busca espiritual. Pessoas comuns, elas não estão interessadas em espiritualidade. Essas pessoas elas estão interessadas em viver a vida delas, trabalhar, curtir a vida, ganhar dinheiro, curtir a vida. O primeiro nível, elas não estão interessadas em busca espiritual. Elas não estão interessadas se existe, se não existe essa coisa de espiritualidade. Elas não é que são pessoas ateístas, não. Simplesmente elas não se interessam por isso. Elas querem ter uma vida boa, uma vida confortável, querem trabalhar, querem ganhar dinheiro e tocar a vida delas. Segundo nível, um nível mais acima, o nível do curioso. É aquela pessoa que já tem uma certa curiosidade com relação à espiritualidade. A pessoa já tem uma certa, sabe, ela tem uma curiosidade a respeito disso. Alguma coisa na mente desse indivíduo já despertou para esse estado que existe além da mente comum. E surge aí uma curiosidade. A pessoa começa a assistir um filme ali, outro filme aqui sobre o tema. A pessoa começa a conversar sobre o tema, sobre esse assunto. A pessoa começa a se aproximar a respeito desse universo que é a espiritualidade. Um nível mais acima é o estudante o estudante de espiritualidade. É aquela pessoa que já tem um interesse bem maior do que o nível anterior. É aquela pessoa que já lê sobre isso, já estuda sobre espiritualidade. Geralmente essa pessoa ela tem uma religião, ela já encontrou ali uma certa prática espiritual dentro de alguma religião. É uma pessoa que já dedica tempo a ler livros, a estudar sobre o assunto. É aquela pessoa que já segue determinados canais no YouTube sobre esse tema. É aquela pessoa que tem grupos de amigos para discutir sobre esses temas, esses assuntos. É também nessa etapa, nesse nível aí, o nível do estudante, que essa pessoa começa a descobrir, a desmistificar muitas ideias, muitas crendices a respeito da espiritualidade. É aquela pessoa que de fato está dedicando já algum tempo de sua vida a estudar a espiritualidade. E esse nível pode durar uma vida inteira, tá? Pode durar uma vida inteira a pessoa nesse nível aí. Um nível, além do nível do estudante, é o nível do discípulo. Aí já a coisa começa a ficar mais... Se eu fosse usar um termo bem moderno, fica mais profissional. No nível do discípulo, a pessoa já ajusta a sua vida, olha só a diferença. No nível do discípulo, a pessoa não é mais um mero estudante da espiritualidade. Essa pessoa já tem a sua vida ajustada a essa meta. Eu quero alcançar Deus, eu quero alcançar esse estado de consciência de iluminação, eu quero atingir a iluminação e eu vou ajustar a minha vida para este objetivo. Vou dar um exemplo muito claro. Jesus está caminhando às margens do mar da Galileia, ele está ali caminhando e ele avista ali 2 pescadores, que no caso é Simão, Pedro, e o seu irmão André, pescando ali no mar da Galileia. Jesus se aproxima, olha para eles e diz o seguinte: sigam-me e farei de vocês pescadores de homens. Simão e André nem pestanejam. Simão e André, eles nem piscam. Jogam suas redes, abandonam o barco e seguem Jesus.
Essa passagem bíblica, ela é muito simbólica. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque tudo nessa passagem simboliza, tem uma simbologia. O mar, né, a água, o barco, tudo tem uma simbologia. Mas eu quero dizer o seguinte, um discípulo, ele abandona completamente a sua vida anterior, sua vida pregressa, e ajusta completamente a sua vida à sua busca espiritual. Simão e André, naquele momento que Jesus convidou eles nem piscaram, eles nem pestanejaram. Abandonou o trabalho, abandonou a sua vida, a vida que eles tinham, e foram seguir Jesus. Isso é um discípulo. Então, essa coisa que você vê aí, na grande maioria das vezes, buscador espiritual, não, isso é curiosidade, isso é um estudante da espiritualidade, mas não é ainda um discípulo. Um discípulo, o próprio nome diz, discípulo, né? É uma disciplina muito rígida, é uma meta, é um objetivo. A vida dele gira em torno disso. Então, é um nível de busca espiritual já muito elevado. Inclusive, é muito raro você encontrar discípulos aqui a nível de Brasil, a nível de Ocidente, já é meio raro, tá? Principalmente a nível de Brasil. O nível seguinte, o grau seguinte, a etapa seguinte é o devoto. O devoto, ele já está praticamente iluminado, ainda não aconteceu. O supremo insight ainda não aconteceu a ele, mas ele já está praticamente iluminado. O devoto está além do discípulo, porque no discípulo o ego ainda está ali. Ainda existe a busca, ainda existe o desejo de iluminação. O devoto já transcendeu o ego, já transcendeu a busca, já transcendeu o desejo de iluminação, já transcendeu o ego. Não aconteceu ainda o supremo insight, mas a qualquer momento vai acontecer. Então o devoto é aquela pessoa que ele não vive mais em sociedade, ele já não se importa com sociedade, ele não se importa nem mesmo com a busca da espiritualidade. Ele já abandonou até a busca. Então, a qualquer momento, ele vai atingir esse estado de iluminação. Então, são as fases da espiritualidade, são as fases da jornada espiritual. O indivíduo, 22 minutos, o tempo voa quando eu começo a gravar vídeo. O tempo voa. Então, as fases, recapitulando, o indivíduo comum, a pessoa comum, que não veio a este mundo para buscar espiritualidade. Tem isso, ainda vou falar sobre isso em outros vídeos. É um indivíduo que não veio aqui para evoluir espiritualmente. É um indivíduo que veio para fazer outras coisas. Ser político, ser um artista, ser um empreendedor, ser uma pessoa comum, um funcionário público. Ele não está preocupado com espiritualidade. Depois tem o curioso, né? Depois tem o estudante, depois o discípulo e finalmente o devoto que está ali a qualquer momento atingindo a iluminação. Então esse vídeo de hoje foi para falar sobre essas etapas, para falar sobre o que é essa busca da espiritualidade. Para a psicoteologia, esse caminho espiritual, ele é muito bem definido, ele é muito bem, sabe, para a psicoteologia, esse caminho ele é muito bem definido. Cada indivíduo está aqui em uma determinada etapa desse desenvolvimento espiritual, e essas etapas duram vidas, tá? Duram vidas, não é algo assim que em uma única vida o indivíduo sai galgando todas essas etapas e atinge a iluminação. Não, isso não funciona dessa forma. Cada etapa dessa pode durar vidas. Então é isso, o vídeo de hoje foi sobre esse tema. Espero que eu tenha, de alguma forma, acrescentado algo a vocês aí, buscadores da espiritualidade. Quem está aqui nesse canal, quem está aqui assistindo esse canal, eu diria que é um estudante da espiritualidade. Já considero a pessoa que está aqui num canal como este, considero sim uma pessoa que está no nível aí do estudante da personalidade. Então é isso. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.